Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre a atualização do ranking do UFC, dos rankings na verdade, e sobre algumas notícias também. Mas sobre os rankings eu vou passar de forma resumida porque eu quero falar sobre outras notícias também. Mas antes de começar, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então, bora lá. Começando pelo peso mosca masculino, o Raulinho Paiva subiu 2 posições, ranking peso por peso masculino teve algumas alterações, mas é um ranking que pouco importa agora, então como eu quero resumir, eu vou cortar daqui. Então vamos falar agora do peso galo masculino. A gente teve o Cody Garbrandt subindo uma posição, ficando em terceiro, Corson Hagen em quarto e o Pedro Munhoz apareceu ali em quinto já. Então mudanças ali interessantes, tivemos outras também, mas como eu disse, vou aqui me atentar aos pontos principais. No meio médio, o Masvidal caiu uma posição, ele foi derrotado pelo Kamaru, mas mesmo com pouco tempo de preparação, ele caiu uma posição no ranking e o Leon Edwards agora que é o terceiro. No meio pesado teve muita gente, né, ali da nona posição para trás, todo mundo caiu posição, todo mundo caiu uma posição, só o Volkan Oezdemir que caiu duas, e ele que está em nono, inclusive, né? E o Jiri Prochazka foi o cara que chegou empurrando todo mundo para trás, que foi ele que chegou, estreou, venceu o Volkan Oezdemir e apareceu ali na oitava posição já. Por isso que ele fez essa queda toda para quem estava atrás dele. Então o Prochazka já chegou com os dois pés no peito e em oitavo no ranking, né? Nos pesos, na verdade no peso palha feminino tivemos mudanças, né? A Namajunas venceu a Jéssica Andrade, então agora a Namajunas é a primeira do ranking e a Jéssica Andrade caiu para a segunda. A Ioana está em terceira e a Amanda Ribas, que venceu a luta dela, está agora em 12ª, subiu 2 posições. Eu acho que ela venceu muito bem, deveria ter subido um pouquinho mais, mas beleza, agora deve pegar algum top 10 ali e aí vencendo vai dar um salto grande, né? Então essas são as principais alterações na minha opinião. Então vamos agora para as notícias. Começando por Deiveson Figueiredo, que vai lutar amanhã, vai disputar o cinturão vago, né, da categoria peso mosca, e ele bateu o peso. Então o que ele não conseguiu na primeira luta, e por isso que ele não conquistou o cinturão quando ele venceu o Benavidez naquela oportunidade, agora sim ele está lutando valendo o cinturão. Então eu espero que ele vença a luta. Então o peso dele está confirmado, ele não está contaminado pela doença lá, que quase tirou ele da luta, então a luta vai acontecer. Aliás, a pesagem teve alguns momentos interessantes, muitas lutas ali, muitas lutas que eu falo, não a luta em si, né, mas a luta que vai acontecer, e na encarada tivemos ali alguns momentos interessantes, né? O Carlos Boi brasileiro deu ali uma provocada, uma intimada ali. O Davi Ramos também encarou bastante. Então tivemos algumas encaradas um pouco mais quentes assim do que do último UFC. Espero que tudo isso, todo esse clima aí se converta em lutas emocionantes, né? Porque às vezes tem encarada que é muito legal e na hora da luta mesmo os caras ficam muito frio, né? Então, lutas interessantes que devem acontecer. Pesagem também, não tivemos ali nenhum caso de atleta que não bateu o peso, então todo mundo ali está dentro do limite. Lembrando que na disputa por cinturão o limite da categoria é exato, não tem libra de tolerância, mas mesmo assim, tanto Deiveson quanto Benavidez bateram exatamente o limite da categoria, que é de 56 quilos e 700 gramas, né? O Kelvin Gastelum e Hermansson também bateram ali no limite do peso médio, que é o Common Event, e por aí vai. Todo mundo conseguiu bater o peso, e um destaque aí para o Carlos Boi, que é o que faz a primeira luta, né? Brasileiro peso pesado, bateu 118 quilos e 400, enquanto o adversário dele, o Sergei Spivak, bateu 108 e 900. Então temos aí quase 10 quilos de diferença, mas é peso pesado, né? E vamos para a próxima notícia, que é sobre a Rose Namajunas, que eu comentei agora há pouco, venceu a Jéssica Andrade, e ela acabou dando uma entrevista à ESPN e falando um pouco aí sobre a Weili Zhang. Ela disse que adoraria lutar com a Weili Zhang, disse que ela é incrível, é muito técnica e forte, e disse que tem bastante interesse em fazer essa luta. E é claro que ela tem interesse, afinal de contas a Weili Zhang é campeã e a Namajunas está lutando para ser campeã. Aliás, é a ex-campeã. Então eu acho uma luta muito interessante, acho que é uma luta muito provável, né? Uma é a campeã e a outra venceu a número 1, que era a número 1, né? Agora a Namajunas se tornou a número 1, então eu acho natural que essa luta aconteça. Então temos aí possivelmente uma luta para o futuro, Namajunas e o Weili Zhang. Espero que essa luta seja confirmada, é uma luta muito interessante, gosto muito das duas, mas aqui já dou até um spoiler do meu palpite, eu acho que a Weili Zhang é a favorita. Tem algumas dificuldades no jogo, que aí eu posso fazer um vídeo, reassisto, né, as lutas, dou minha análise, enfim, explico o porquê eu acho e tal, mas de forma preliminar eu acho que a Weili Zhang é a favorita, né? Tem algumas desvantagens, a Namajunas se movimenta bem, tem envergadura e tal, mas a gente viu o que a Jéssica conseguiu fazer agora na Rose Namajunas, e eu acho que a Weili Zhang é meio compatível em punch com a Jéssica Andrade. Eu acho que ela tem um punch
talvez um pouco menor, não dá pra dizer que é exatamente igual, mas é muito forte também, só que ela tem muito mais armas que a Jéssica, né? Ela tem cotoveladas, ela tem clinch forte, ela aplica quedas com eficiência, controla muito no chão. Então assim, a Weili Zhang é uma parada dura pra Rose Namajunas, mas é bom a gente ver que a Rose está empolgada, e é aquela coisa também, a Rose Namajunas já fez lutas de 5 rounds, como fez com a Joanna, e conseguiu trocar muito bem. É que a Jéssica foi muito bem nessa última luta e machucou a Rose, né? Mas geralmente a gente já viu a Rose dando baile aí mesmo em lutas com atletas que são mais técnicas do que a Jéssica. Então eu tô dando aqui muitos méritos para a última performance da Jéssica Andrade, que foi realmente muito bem. Conseguiu punir a Rose Namajunas e, como eu disse, poderia ter vencido a luta se a luta tivesse 5 rounds. Então é um elogio aqui a Jéssica Andrade, e eu acho que a Rose Namajunas tem que tomar muito cuidado, porque se ela receber tantos golpes quanto recebeu da Jéssica da Weili Zhang, pode ser que ela não aguente. Enfim, um baita lutão. Eu realmente gosto bastante da categoria peso palha feminino. Aliás, acho que todas as categorias, tirando a peso pena, porque nem é uma categoria, né? Nem existe categoria peso pena praticamente, mas a peso galo, peso mosca, peso palha, enfim, são categorias bastante interessantes e disputadas, né? A gente tem a Rose Namajunas, a Jéssica, tem a Joanna e tem outros nomes chegando também. Então, bastante legal. E vamos para a próxima e última notícia para esse vídeo, que é sobre Frank Edgar e José Aldo. Frank Edgar desceu, né, para a categoria peso galo, ainda não fez a estreia dele, teve a estreia dele adiada, vai enfrentar o Pedro Munhoz, um baita lutão, e o Frank Edgar já deu uma entrevista ao site bjpain.com falando aí sobre a possibilidade, quem sabe, de enfrentar, adivinhem quem? José Aldo. Pois é, ele já foi derrotado pelo José Aldo mais de uma vez, mas quer fazer aí a trilogia, ele quer a redenção contra o Aldo, e agora o Aldo também, né, desceu e fez lutas aí pelo peso galo, Frank Edgar também tá chegando por aí, então quem sabe a gente não vê um Aldo versus Edgar na categoria peso galo. Eu acho que o resultado deve acabar se repetindo, né, já se enfrentaram 2 vezes, não vejo muito o que pode mudar, mas às vezes no peso galo o Frank Edgar pode chegar melhor também, enfim, difícil a gente saber, mas por enquanto ele tem que se preocupar com outro brasileiro, que é o Pedro Munhoz, né, a luta foi reagendada aí para o próximo mês, e o brasileiro vai voltar aí, né, ele estava contaminado com a doença, bababá, enfim, já tinha falado disso aqui, ele voltando vai lutar com o Frank Edgar. Então, se o Frank Edgar vencer o Pedro Munhoz, eu acho que ele já tem totais condições de pedir o Aldo. E se for derrotado, também dá para pedir, né? Porque o Aldo também foi derrotado nas 2 lutas pelo peso galo. Então não vejo por que não casarem, independente do Frank Edgar vencer ou não o Pedro Munhoz, né? Então, sei lá, eu acho que o Frank Edgar, aliás, deve até focar, mesmo que vença o Pedro Munhoz, que é um cara bem ranqueado ali dentro e tal, mesmo que ele vença o Pedro Munhoz, eu acho que ele deve pedir o Aldo, porque é aquela coisa, né? Ele quer vencer o cara que venceu ele. Eu acho que isso chama mais atenção que ele do que enfrentar um cara mais acima do que o Pedro Munhoz, né? Levando em consideração que ele venceria o Pedro, para chegar no cinturão. Eu acho que primeiro ele deve querer enfrentar o Aldo para depois tentar outros nomes ali. Enfim, é uma luta que me interessa, né? José Aldo e Frank Edgar, como eu disse, já se enfrentaram, mas são 2 caras muito bons, e aí a gente teria uma coisa diferente, né? Seria numa categoria diferente, no peso galo, e o Aldo precisa de uma vitória nessa categoria, né? Fez 2 lutas e perdeu as 2, apesar de ter disputado o cinturão e ter pego o Marlon, que era o primeiro do ranking, não interessa, perdeu, né? Então ele precisa de vitória. Eu acho uma luta interessante, mas vamos passo a passo, vamos esperar o Frank Edgar pegar o Pedro Munhoz, que eu acho que já é uma baita pedreira e que ele precisa ficar esperto aí, porque se dispersar demais, vai perder a luta. Então é isso, essas foram as notícias, os updates do ranking que eu quis trazer aqui pra vocês. Lembrando que amanhã tem o UFC e eu vou fazer live nas 2 últimas lutas, então fiquem ligados aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho e eu vejo vocês aí na próxima. É nóis, valeu, falou!